Olá, boa tarde, bem-vindos a este final do dia. Hoje vou falar sobre despesa pública. Na semana passada, como se recordam, falei sobre impostos e hoje queria falar sobre este dilema que vivemos neste momento e que tem a ver com o seguinte: temos um Estado bastante endividado, uma carga fiscal elevadíssima e neste momento temos uma necessidade premente de apoiar empresas e famílias. Ninguém coloca em causa isto. Famílias e empresas que perderam os seus rendimentos e, portanto, o Estado neste momento tem que apoiar. Perante isto, não podemos aumentar ainda mais a dívida. Aliás, hoje tivemos a notícia de que a pandemia agravou o déficit em mais de 2,5 mil milhões de euros. E, por outro lado, também, embora desejável, não podemos baixar impostos. Neste contexto, não é possível. Portanto, só nos resta agilizar a atividade económica de modo a evitar falências, desemprego e de modo a que as empresas possam efetivamente trabalhar e produzir riqueza e reduzir despesa pública não relacionada com a Covid. É certo que não basta uma redução conjectural da despesa, são umas migalhas que terão pouco impacto nos números globais. Mas há algumas coisas que se poderia fazer. Eu estive aqui a pensar em algumas ideias. Claro que estas não são exaustivas, mas, por exemplo, era importante reorganizar o Estado e a administração pública de modo a não termos organismos com competências redundantes e que só se atrapalham uns aos outros. São inúmeros observatórios, comissões, agências, institutos, conselhos, comitês, fundações. São mais de 1.500 entidades que temos em Portugal. É certo que alguns destes órgãos não são remunerados, mas geram despesa de funcionamento e tudo somado é muito dinheiro. Depois era importante repensar grandes projetos de investimento. Era importante sair de imediato da TAP, privatizar a RTP, a Companhia das Lesírias, por exemplo. Até tive a confirmar, de facto é uma empresa pública que dá lucro, mas não cabe nas funções do Estado ser agricultor. E, portanto, não faz sentido nenhum no atual contexto, ter um Estado que planta morangos e cria cavalos. É inacreditável. Vão lá ver o site da Companhia das Lesírias. E depois era importante também pensar em vender património do Estado. Património que está devoluto, ou então, se não o vendemos, damos-lhe alguma utilidade. Por exemplo, há serviços do Estado que funcionam em edifícios arrendados a particulares, quando ao lado há edifícios do Estado devolutos e que poderiam ter, de facto, uma utilidade. Aqui no Porto isso acontece, até posso apresentar alguns casos concretos. Isto são algumas ideias. Na verdade, o problema da despesa pública é muito profundo e não vai lá com medidas conjunturais. Mas isto, no atual contexto, ajudaria. A despesa pública assenta sobretudo nas prestações sociais e nos salários da administração pública. Por isso, o nível da despesa só baixará efetivamente, de forma substancial, quando houver uma reforma da administração pública. E é certo que em tempo de guerra não se limpam armas. Portanto, a receita pública está a descer com o abrandamento da economia. O PRR, de que já falei aqui, vai criar novos serviços e o dinheiro vai ser canalizado para criar esses novos serviços, mas não se prevê a forma como os serviços vão ser mantidos no futuro. Portanto, não é preciso dizer mais nada. Continuarmos assim é uma questão de tempo e teremos a Troika aqui outra vez. Neste programa eu queria explicar às pessoas, não há tempo para falar sobre tudo. Eu dou aqui algumas ideias, algumas pistas. Quem nos ouve fará certamente o seu juízo, terá outras ideias, mas aquilo que gostaria é que nos puséssemos todos a pensar. E ainda vamos a tempo de combater este estado de coisas. Acho que sim, ainda vamos a tempo.